Espicaçar com Ângelo Rodrigues, um projeto de podcast terapêutico que procura também pensar, inquietar, problematizar, denunciar, sugerir e entreter. E hoje vamos ver se conseguimos fazer isto tudo ou algumas destas coisas. Já sabe que nos pode ouvir nas plataformas de podcast mais conhecidas como o Spotify e o Castbox, bem como também no nosso canal de YouTube e também nas nossas páginas de Facebook e de Twitter. Sejam então bem-vindos ao episódio 16, ufa, é já o 16 do Espicaçar, e para esta semana temos à conversa connosco mais um convidado que vou manter um pouco mais em suspense do outro lado da plataforma. Ele vai aguentar mais um bocadinho. O pensamento aforismo desta semana, como já é hábito neste nosso conceito de podcast e que escolhi então para esta semana, creio que é do agrado do meu convidado, eu espero que sim. É do grande Federico Garcia Lorca. Já toda a gente ouviu falar, ele tem um aforismo espetacular que eu já utilizei até em outros escritos, ou em escritos também que realizei, que escrevi para editoras, para textos, e diz assim: todas as coisas têm o seu mistério e a poesia é o mistério de todas as coisas. E já vão perceber porque é que eu escolhi este e não escolhi um outro qualquer, sobre outra coisa qualquer. É efetivamente sobre poesia e não é por acaso. Portanto, todas as coisas, diz o Federico Garcia Lorca, têm o seu mistério e a poesia, diz ele, é o mistério de todas as coisas. Como sabem, o Federico Garcia Lorca foi um grande poeta, um dramaturgo espanhol e também uma das primeiras vítimas da Guerra Civil Espanhola, portanto, nasceu em 1898 em Espanha e veio a morrer em 1936 também em Espanha, em Granada. Como sabem, o Espicaçar é um espaço de liberdade e o que procuramos desenvolver no âmbito deste conceito é conceder aos nossos convidados e interlocutores isso mesmo, liberdade para espicaçarem. Isto é, dizerem e partilharem o que acharem por bem, o que lhes der na real gana. Vamos lá então espicaçar. O meu convidado do episódio desta semana do Espicaçar é precisamente, e agora vou desvendar, Artur Santos. Muitos já ouviram falar dele. Eu tenho aqui algumas coisinhas para dizer antes de começar a falar efetivamente com ele, algumas coisas sobre ele que vale a pena partilhar convosco, e que diz assim: ele nasceu em Moscavide, em 25 de maio, mais precisamente de 1951. No ano de 1973 terminou o curso de Engenharia Química, portanto é um engenheiro químico, e entrou para o serviço militar em 22 de abril de 74. Exerceu a maior parte da sua vida profissional na Póvoa de Santiria, na área da segurança e na saúde do trabalho, e foi admitido nessa empresa em 1980 e radicou-se então na Póvoa no ano de 1984. Casou com Maria Eduarda em 76, uma senhora que eu tenho o prazer, a honra e o privilégio também de conhecer, e tiveram um filho que é o José Carlos, e tiveram este filho em 1978, que eu tenho também o prazer de conhecer. Muito cedo, em 67, mais precisamente à volta dos 11 anos, começou a escrever poesia e logo depois a dizer poemas, atividade que ainda hoje mantém e com um vigor que já vamos explorar. Organizou e organiza várias tertúlias e encontros poéticos, só para citar alguns: Bué da Louco, bar no bairro Alto de Carlos Mendes, do grande compositor e cantor Carlos Mendes, A Dimensão da Poesia, nas FNACs, precisamente no Chiado, Tertúlia, Piano e Companhia, no bar do Vítor Espadinha, outro grande ator também que muito nos honra. Poesia na Canos, no restaurante do mesmo nome de Márcia Santos. Poesia no Palácio, com António Nabais, Raul Ferrão, Rosário Narciso e Sara Timóteo, e o apoio da diretora da Biblioteca Conceição Matos, portanto, Biblioteca Municipal de Póvoa de Santo Iria. Eu já tive o prazer e a honra de participar nesta tertúlia em particular, e também na outra que vou dizer a seguir, que é a Poesia à Noite Poesia à Noite é assim designada a tertúlia, no bar Ainda à Noite é uma Criança, de Manuel Coelho. E qualquer uma delas, e particularmente as que conheço melhor, aconselho vivamente a vossa participação. Participou ou participa em várias tertúlias, ainda destacando o Mar das Artes, de Raul Ferrão, Miau, de Pedro Branco, Tertúlia Sporting Portugal, do nosso comum amigo José Branquinho, e um poema na Vila de Ana Freitas e Rosário Freitas. Disse poesia em cerca de 100 locais diferentes, e destaca apenas alguns, e eu, dos vários que ele aqui colocou, eu destacaria, iria reduzir
para não vos maçar muito com aqueles que à partida são mais emblemáticos, diria assim: Associação 25 de Abril, Ateneu Comercial de Lisboa, Casa do Artista, Chapitou, espaço, enfim, emblemático, ex-libris, diria, da nossa cidade, Feira do Livro de Lisboa, creio que numa ou duas fui a meu convite e com muita honra também, numa das sessões da feira, na Livraria Bucols, uma livraria emblemática também da nossa querida e grande cidade de Lisboa, no Palácio Baldaia, e praticamente devo dizer que em qualquer um destes sítios, ou praticamente todos os que estou a citar e outros que estão aqui e que não vou partilhar, também já tive o prazer de fazer coisas, como no Palácio Baldaia, no Palácio Galveias, onde fiz imensas coisas também, Sociedade Nacional de Belas Artes, belíssima sala também em Lisboa, Teatro da Trindade, obviamente, e Teatro de São Luís, entre outros, diria assim. Tem 21 livros publicados, reparem, se estivéssemos a falar de todos seria desejável, mas não vamos por aí, destacamos apenas alguns. Poemas pintados com palavras, 2014, 69 considerações simples sobre coisas simples, em 2015, tive o prazer de estar associado à coordenação literária deste livro. Operação Especial, em 2015, Poemas Estúpidos, nome bastante curioso, A Política é uma Merda, eu subscrevo por baixo, antigamente era uma porca, ainda subscrevo mais, isto em 2017, Ditadura versus Cultura, ou as Brasilianíadas, espero não me ter enganado neste palavrão, em 40 cantos, portanto um livro que eu fiz um pequenino vídeo com muito gosto e que me deu muito prazer ler este livro em 2018, e agora mais recentemente, estamos 102 amigos do Arthur muito agradecidos, espero, eu estou com certeza, os acrósticos com 102 amigos que ele fez com um belíssimo prefácio de Fernando Rodrigues, é provavelmente o seu último livro, ou é, creio, o último livro que deu à estampa. E participou ainda em 8 antologias, das quais destaco a Poieses 3 em 2000, que eu tive a honra de coordenar e que também ele me deu a honra de ter participado nesta obra. Uma outra que é a primeira antologia poética da Academia Brasileira de Letras, em 2004, e também uma outra em que eu tive o prazer de coordenar para a mesma para outra editora que não a Poiesis, que foi a Utopias, em 2015, e mais recentemente, em 2018, a Poesia do Fado e dos Tambores. E podíamos continuar, aliás, o Arthur Santos tem aqui uma sinopse, enfim, tem um currículo, retirarmos algumas sinopses, mesmo só com algumas partes do currículo, ficaríamos aqui imenso tempo a falar, portanto é um homem multifacetado, com uma riqueza imensa de coisas que fez, podemos dizer assim, desta forma mais ou menos atabalhoada, e eu posso-vos dizer, depois desta apresentação, que é meu privilégio, é também uma honra e um prazer conversar com o multifacetado, eu diria humanista, grande divulgador de cultura, poeta de primeira água e outras coisas mais, o Arthur Santos. Olá Arthur, podes ligar o micro, estás deste lado? Olá Ângelo, está tudo bem então, contigo? Desculpa lá o atabalhoamento da coisa. Não foi nenhum. Achaste que foste bem apresentado ou não? Não, até acho que exageraste a meu favor, pá. Eu não sou assim dessa dimensão tão grande como tu dizes, mas pronto, muito obrigado. Olha, mas eu até acho sinceramente que aquilo que tu me enviaste, que eu costumo pedir aos meus convidados, ficou muito aquém de muitas outras coisas que tu podias ter enviado, claro que depois o conceito teria que ir para o outro lado. Eu tentei resumir, mas mesmo assim não consegui, ainda ficou longo. Claro. Essa é de facto uma dificuldade. Olha, está tudo bem contigo? A saúde? Está a correr bem a coisa? Apesar do calor, pá, que se faz sentir, que claro, é um disparate, está insuportável. Estamos a gravar isto no dia 16 para ir para o ar no domingo, a partir de domingo, para essa semana, não é? E hoje de facto está um calor insuportável, com alguns fogos, está a decorrer um fogo em Cascais, é perto da casa e também da minha, enfim, mais ou menos. Olha, diz-me uma coisa, tu... conheces com certeza que sim, obviamente que sim, Federico Garcia Lorca é um grande poeta do mundo. Sim. Achas piada ao aforismo, ao pensamento dele? Sim. Achas que... Aliás, tudo quanto é de Garcia Lorca é bom. Sim, podemos dizer que sim, não é? Qualquer coisa não está lá por acaso. Opa, essa é uma discussão que nós aqui há tempos mantivemos sobre o que são ou não são os poetas consagrados, não é? Que nós também podemos ser consagrados um dia, se não somos já, não é? Já podemos falar disso daqui a bocado. Mas essa é a diferença, esse é o tal
que eu considero dos consagrados e inultrapassáveis. Esse é poeta, por isso é que eu tenho muita dificuldade em me classificar como poeta. Eu não me posso classificar como poeta quando vejo obras dessa dimensão, não é? É impossível nós dizermos eu sou poeta, não sou. Isso não é falsa modéstia, não? Estás mesmo a falar? Não, não é. Tu sabes que não é, porque já Sim, mantivemos sim. esta discussão. Claro, já conversamos, não tanto como seria desejável, aliás, com os nossos amigos, as pessoas que nós vamos gostando e com quem vamos convivendo, todas as conversas, tudo aquilo que vamos dizendo nesta passagem por acá que todos fazemos, nunca é demais, fica sempre aquém, não é? Nunca nos conhecemos totalmente. E eu diria que provavelmente isso também é encantador, não é? Também é um bocado, acaba por ser interessante. Olha, mas tu tocaste aí num ponto, isto, tu é que dizes, tu é que diriges. Eu tenho aqui 2 ou 3 questões, não muitas, aliás, eu parti do princípio que, contrariamente a outros interlocutores para estas conversas e a outros convidados, eu acho que muito do que tu dizes dá pano para mangas, se me permites a expressão, e portanto tu disseste aqui agora uma coisa que eu não sei como é que é de classificar ou adjetivar, é assim, eu sempre tive um problema com 2 palavras, acrescentaria uma, é esta coisa do ser ou não ser consagrado, aquele certo, entre aspas, pudor, reserva, acautelamento, se calhar exagerado ou exacerbado, diria eu, de ser ou não ser escritor. Se eu disser assim, escritor Artur Santos, o poeta que muita gente conhece, e quando eu digo muita gente, pode ser 100 pessoas, para mim já é muito... Pode? Consagrado, o que é que tu achas disto? És escritor, tu já disseste que sim, que não te consideras consagrado? Não, sabes, a poesia tem um significado diferente para mim. Eu acho que a poesia é qualquer coisa de tão importante na literatura que me custa dizer, ou até me custa ouvir alguém dizer eu sou um poeta. Acho isso mau, não é? Essa Achas pretencioso? Pretencioso, é essa a palavra até, né? Pretencioso, que eu não o queria usar, mas é um bocado isso. E então eu também me incluo, não é? Eu dizer eu sou um poeta, não sou, já não me magoa tanto, passa a expressão, de dizer que sou um escritor. Sim, sou escritor, escrevo, não é? Claro. Mas dizer que sou um poeta, a poesia tem uma dimensão diferente. Sim, eu percebo. Então tu alinhas naquela ideia que eu às vezes reitero, e não só, aliás, ninguém inventa nada, não é? Nós vamos sendo influenciados pelos outros que admiramos. A poesia, podemos considerá-la obviamente um género ou um subgénero, há quem diga que é o parente pobre da literatura, há quem diga exatamente o contrário, que é... Eu acho que é o parente rico, não é? Rico, exatamente. E há quem diga que vá mais além do que isso, que seja vá para lá de qualquer género, é inclassificável, é uma filosofia de vida. É uma religião. Pois, religião já é abusar, se calhar. Não, no sentido metafórico, obviamente, no sentido metafórico. Sim. Opa, eu também mantenho uma discussão a este nível com o meu grande amigo Manuel Monteiro, de que vamos falar mais tarde, no que diz respeito a isto. Um romance e um poema, não é? A poesia tem a grande qualidade para mim, quando é realmente poesia e quando é escrita por alguém que é poeta, não é? De contar a história em meia dúzia de versos. E aí está o grande segredo da poesia e do ser poeta, é conseguir, não é, numa página, não é, contar uma história com princípio, meio e fim, e chegar-se ao fim e perceber-se exatamente o que é que o autor quis dizer. Agora, o que anda para aí a dizer muita gente que é poeta é que tu lê, eu custa-me dizer isto, porque dá a impressão, olha, lá está aquele a armar-se e a dizer mal dos outros, mas não é isso. Anda aí muita gente a escrever poesia, e ainda bem que escreve, não tem nada contra, mas que tu lês o poema e depois não sabes o que é que aquilo quer dizer. Pois, há para aí muita coisa publicada e mesmo não bastante publicada, sendo divulgada. Tu leres um poema e depois ficares exatamente na mesma ou pior do que quando começaste a ler, não. Eu tenho alguns livros ditos de poesia na minha estante que nunca mais lhes vou pegar, porque li 2 ou 3 páginas e disse para mim mesmo, já chega. Não vale a pena. Vou arrumá-lo, coitadinho, que o livro não tem culpa nenhuma, mas não o vou voltar a ler. Tenho respeito pelo livro, não o deitei fora, está na estante, está lá, mas não. Porque um poema só é verdadeiramente um poema, e sem que isto soa pretenciosismo da minha parte, se tu o leres, e perceberes exatamente... Retirares alguma coisa, exatamente o que é que este homem quis dizer, não é? De positivo, de negativo, de seja aquilo que for, que eu concordo, que eu discordo, mas eu sei exatamente a história que está ali contada. E isto é um romance numa página. O romance deve dar muitíssimo mais
trabalho a fazer, há muito mais sangue, suor e lágrimas a fazer um romance do que um poema, não é? Mas, ou não. Não Sabe-se sei, lá. eu era incapaz de escrever um romance, não sou capaz. Acho que aquilo tem ali tanto Claro. de A técnica, trabalho não é? A árduo, técnica. de arte e de técnica que eu não sou capaz. A minha mulher diz que sim, se eu me pudesse escrever um romance que era capaz de escrever, mas eu Sabes, digo que desculpa não. lá interromper-te, Arthur, mas o António Lobo Antunes, enfim, é o António Lobo Antunes e eu já... Uhum, Epá, eu não, como é que eu ia dizer isto? Eu admiro, será sim, provavelmente o nosso próximo Nobel ainda vai a tempo, mas independentemente de todos esses pergaminhos, ele diz que ele concorda um pouco connosco na ideia, ou nós concordamos com ele, colocado de outra maneira, que ele era incapaz, portanto, ele tem poemas lindíssimos, eu conheço alguns, sim, mas sim. ele diz que admite que é muito mais difícil conseguir escrever poesia perfeita, a boa poesia, para ele, na ótica dele, é muito mais difícil a poesia do que qualquer outro género literário, particularmente o romance. E é o Lobo Antunes, não é? Portanto, Opa, sim, eu até compreendo isso que ele quer dizer, muito embora eu deva dizer, e isto é uma blasfémia, que eu não simpatizo muito com António Lobo Antunes, não eu é? também não, mas pronto. Já somos Não dois. reconheço a sua qualidade literária, o Claro, homem claro. escreve bem, ok, porreiro, mas há afirmações dele para que eu abomino, não Claro, é? eu também. Abomino. Eu percebo Uma delas exatamente foi o que estás a dizer. uma entrevista que ele deu recentemente, não é? Sobre o Fernando Pessoa. Como é que um homem que nunca foi com uma mulher para a cama pode ser poeta? Isto é de uma estupidez, pá. É só estúpido. Epá, é de uma estupidez, pá, Nem é preciso dizer mais nada. incompreensível ainda por cima, incompreensível. Entre outras tiragens que esse senhor tem, mas reconheço o seu grande valor literário, isso não está em causa. Mas eu compreendo o que ele quer dizer, acerca de dizer que é mais difícil escrever um poema do que um romance, porque ele está contaminado, não é, pela tal técnica de escrever o romance, que ele precisa de 500 páginas para contar uma história. E no poema ele só precisa de meia página para contar uma história e não é capaz. Claro, claro. Isso tem a ver aliás, uma das características, se é que se pode dizer assim, embora a palavra característica não seja muito do nosso agrado, mas é a capacidade de síntese do género, Sim, é isso género de mesmo. poesia, não é? É isso mesmo. Como estavas a dizer, como é que é possível pôr tanto em tão pouco, não é? Opa, e sabes, há muitas pessoas que escrevem poesia que estão muito, como é que eu ia dizer, estão muito controladas, estão muito ali presas à rima, que o primeiro verso tem que rimar com o terceiro, o segundo com o quarto, depois para o mim é uma treta completa. Mas... E as métricas e não sei o quê. Opa, sim, ok, porreiro, é uma técnica que já teve a sua época. Hoje em dia raramente se escreve assim, não é? Eu hoje escrevi um poema que não tem rigorosamente rima nenhuma, eu acho que tu o leste. Já vamos falar disso, tu escreves todos os dias, mas já lá vamos. Escreve todos os dias. Mas escreve todos os dias não é de propósito. O meu filho escreveu um prefácio num dos meus últimos livros, em que ele diz que o meu pai ouve qualquer coisa, ou lê qualquer coisa, ou vê qualquer coisa na televisão, e há uma centelha que de repente lhe dá para escrever um poema e não escreve um, escreve 3 ou 4. Mas é isso, percebes? Eu sou incapaz, se tu me disseres assim, Arthur, escreve aí um poema sobre isto, não sou capaz. Claro. Não, por encomenda as coisas nunca são. Não por encomenda é sempre. Ou então eu dizer a mim mesmo, vou escrever um poema sobre isto, não sai nada, não sou capaz. Tu tens que sentir, tens que ter uma vivência, não é? O poema só me sai quando eu tenho vontade de o escrever. E não me estou a armar. Pá. Isto é mesmo aquilo que me acontece. Não, é autêntico, ainda bem, exato. Ou então às vezes acordo às 4 da manhã, aconteceu-me isso outro dia, com uma ideia na cabeça, então venho do quarto à sala, faço aqui uns rabiscos, não é? Para não me esquecer, porque no dia seguinte, de manhã quando acordasse já não me lembrava, então de manhã venho aqui, olha, escrevi isto às 4 da manhã, então vamos já escrever um poema sobre isto. É assim, não é? Olha, Arthur, surge a ideia de escrever. Isso é o teu modus operandi, não é? A tua forma de estar na coisa, não é? E que é autêntica, não é? Não estás à espera, está na hora de publicar um livro e tal, tenho que escrever. Exatamente, é isso mesmo. Estes 102 acrósticos foi assim. Eu não tinha ideia nenhuma, mas rigorosamente nenhuma, de fazer um livro disto. Fiz um acróstico sobre uma pessoa, depois fiz sobre outra, e depois comecei a fazer. Fui à minha lista do Facebook,
e selecionei alguns amigos, daqueles com quem tenho mais contacto e de quem eu gosto mais, porque não dizê-lo, não é? Claro. E isso muito nos honra. E escrevi. Mas também não era para publicar, até que a Maria Eduarda me disse assim, por que não fazes um livro? Olha, boa ideia. Então, isso é um projeto belíssimo, de facto, muito original, muito diferenciado. Aliás, não há conhecimento de quem tenha feito algo do género, talvez parecido, mas não assim. Olha, eu tenho um amigo, isto de nós, eu não sei se a palavra é a mais adequada, do prestar homenagem, não é bem prestar homenagem. Celebrar. É celebrar ou falar dos amigos, eu gosto mais da palavra, falar dos celebrar amigos. A poesia através dos amigos, não? Por aí. Eu tenho um amigo, e é daqueles amigos a sério, não é? Nós quando éramos putos dizíamos o meu melhor amigo, não é? O amigo do peito. E agora como adultos nós se calhar não gostamos da expressão o meu melhor amigo, mas esse melhor amigo continua a existir. Então eu tenho um amigo, daqueles bons amigos, volto a dizer, que me diz, eu não digo poemas dos outros, e não diz mesmo, eu nunca o ouvi dizer poemas de ninguém. E diz ele, eu não digo poemas de ninguém porque ninguém diz os meus, o que é falso. O que é falso. Dizem poemas dele e eu próprio digo muitas vezes poemas dele. É uma atitude. Mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de dizer poemas das outras pessoas, desde que sejam, na minha opinião, porque repara, aquilo que nós estamos a conversar do bom poema, do mau poeta, do bom poeta, também é subjetivo. Claro, e relativa, até dizer chega, não é? Não é? Dizer, olha, um bom poema, está bem? Isso era outra conversa. Pode ser uma porcaria. Se fôssemos por aí, olha, a capacidade de síntese, eu diria a musicalidade, e também, como diz aqui o nosso Federico Garcia Lorca, a poesia é o grande mistério, não é? Como é que és o mistério, como é que entra aqui este chavão, este padrão do mistério? Opa, é mesmo um mistério, naquela seção que eu te disse há pouco, que a vontade de escrever um poema tem que ser espontâneo e não... eu agora vou fazer um poema e tenho que obedecer a estas rimas todas. Um poema, se calhar, não tem que ter rima nenhuma para ser considerado um poema, porque basta lá estar a ideia, a história, e por que não dizer, isto se calhar é que é um chavão também, a musicalidade, não é? As palavras têm que estar de tal maneira ligadas umas às outras. Nem a mais nem a menos. Não podem estar de amizade entre elas, porque as palavras são amigas e inimigas. Pá. Há palavras que não combinam mesmo umas com as outras. Mas já agora, Arthur... Isto está mal. Não é? Mas está mal não é por regra nenhuma literária, está mal porque as palavras não conseguiram casar umas com as outras. Não foi conseguido, o poema não foi conseguido. Porque há ali palavras, até há palavras, eu às vezes digo isso aqui em casa, há palavras que nem sequer se devem utilizar em poesia porque não são poéticas, isto é um bocado estúpido, não é? Ou não têm musicalidade, ou enfim, ou são... Não, há palavras que para mim, usá-las a fazer um texto, uma prosa, até, pronto, são úteis, mas para fazer um poema não me soa a poesia, e então eu as uso. Bem, olha, isso, mas diz-me uma coisa, para além do que estás a dizer, que é muito interessante, e sempre polémico, ainda bem, e problemático e discutível, como tudo o que a gente possa dizer, ainda bem. Há esse lado que já tocaste, encantatório, mágico, a questão que abordamos da musicalidade, do poder de síntese, do porquê não, através de um poema, enfim, eu costumo dizer às vezes que há poemas que não deviam passar do seu título, ou do primeiro verso, ou do último, e às vezes um livro de poesia vale apenas e só pelo seu título. Isto é para problematizar aqui, ou tornar polémico um bocadinho aquilo que no fundo estás a dizer, mas isso seria também outra linha. Agora eu perguntava-te, se me permites, eu não sei até que ponto não vamos entrar aqui, porque senão estaríamos aqui a fazer uma espécie de crítica literária ou poética do teu trabalho, eu tenho outras coisas que gostaria de falar contigo, mas o lado, quando o Federico, tu admites e concordas, a poesia é o grande mistério, tu encontras lá algo de profético, eu diria, se me permites a provocação, de religioso, de metafísico, ou não estás para aí virado, ou não tem nada a ver com isso no teu caso particular? Não sei se... Não, eu não vou muito, eu não vou muito por aí, não vou muito por aí. Eu sei que não vais, mas como é que tu concebes o mistério da poesia, nesse caso? Sei que isto é possível de escrutinar, enfim, como é que desconstróis o mistério da poesia? Não é fácil, eu só diria que a poesia tem um mistério
porque tu consegues pôr um romance numa página. Isso só por si já é misterioso. Como é que é possível tu pôres um romance numa página? Como é que é possível tu contares uma história que até tem atores, não é? Tem pessoas lá dentro e as pessoas discutem umas com as outras e chegas a uma conclusão, porque um poema que não tem uma conclusão, um poema que não tem um final, não é? Feliz ou infeliz, ou antes pelo contrário, não é um poema. Porque o poema tem que dizer coisas concretas e depois ter um final, não é? Como é que é possível isso? E é possível. E tu és um contador de histórias, então, também. Olha, essa talvez seja a palavra adequada, não é? A palavra não, a expressão. Como é que num poema eu consigo contar uma história? Quer dizer, um poeta. Como é que um poeta o consegue fazer? E depois também se diz, o poeta só consegue escrever verdadeiramente sobre os assuntos se os viveu. Eu acho que não. E aí é que também não concordo, outro mistério. Como é que um poeta consegue escrever sobre sentimentos que não os viveu? Como é que isso é possível? Isso é misterioso, não é? Isso é interessante. Entrávamos na... Eu tenho uma grande discussão com uma grande amiga minha que anda a rondar os 90 anos, ela se calhar depois vai ouvir isto, acerca da alma e o que é a alma, e se existe alma ou não. E não sei quem é. E eu às vezes uso quase inocentemente, que é a alma do poeta. Há qualquer coisa dentro de alguém que escreve poesia que lhe permite chegar a esse ponto, não é? De viver alegrias, viver tristezas, viver dramas, que nunca viveu, mas que consegue realizá-las e consegue escrever poemas lindíssimos sobre esses sentimentos. Portanto, o poeta é um fingidor. É um fingidor, não é? É mesmo um fingidor. Não sei se o Fernando tinha razão ou não, mas não sei se é fingidor. Não. Olha, há uma amiga minha que disse aqui há tempos num poema, com o qual eu não concordei, mas não lhe disse, que ela diz que tem várias máscaras. Tem a máscara da alegria, tem a máscara da tristeza, tem a máscara do choro, tem a máscara disto, tem a máscara daquilo. Nós não devemos ter máscaras, não é? Portanto, o poeta também não as tem, porque a máscara pressupõe que estamos a esconder de alguma coisa, não é? Se eu ponho a máscara da tristeza, parece o nosso presidente quando há os incêndios, a pôr a máscara triste, não é? Quando é artificial, não é? Quando o resto não tem vontade nenhuma de fazer isso, não é? Claro. Tinha vontade de estar lá no sofá a beber um whisky velho. Portanto, a alegria tem que ser verdadeira, não é com uma máscara. A tristeza tem que ser verdadeira, não é com uma máscara e por aí fora, não é? Então, uma outra característica, podemos dizer que a autenticidade é absolutamente, é algo importantíssimo na poesia. E daí, enfim, o Fernando foi um pouco, o Fernando que nos está a ouvir, com certeza que me desculpa estar a tratá-lo no inferno, está no inferno. Mas o Fernando, que me desculpa, usou essa metáfora, que é muito bonita, é muito bonita, é notável, mas se calhar não tem razão. O poeta não é nada um fingidor, não é? Se calhar o que ele diz a seguir tem mais verdade, não é? Que até finge que ser dor, a dor que tiveres sempre. Mas é um bocado por aí. Eu acho que, e o Fernando Pessoa era verdadeiro de certeza. Sim, o Fernando Pessoa não estava a mentir naquilo que escrevia. Não é? Não estava, o homem era capaz de estar à janela do seu quarto a ver quem passava na tabacaria e despejar um poema enorme daqueles, pá, que tu lês do princípio ao fim de um folgo e nem dás por isso. Era genial. Era verdade. Ele estava a ver as pessoas a passar, estava a ver o dono da tabacaria, estava a ver um gajo a comprar cigarros. É isso. A poesia tem que ser verdadeira. Ele não inventou nada. Ele só viu o que está a passar à volta dele. Não é? Ele também te inspirou, obviamente. Inspirou-nos a todos, um bocadinho. Obviamente. Olha, Arthur, é um tema apaixonante, obviamente, para ti, também para mim, e ficaríamos aqui, enfim, imenso tempo. Isto são conversas que não têm fim. Não têm fim, e nunca hão de ter fim, ainda bem que não tem. Mas eu agora me dando, se não te importas, aqui um bocadinho de registro para uma coisa mais para a terra cotidiana, que estamos a viver e que já muita coisa se escreveu, umas com interesse, outras nem tanto. Eu já li tudo um pouco e já me apercebi e fui confrontado com as teorias da conspiração mais disparatadas sobre a pandemia. A minha opinião é que ninguém sabe nada de nada. De nada, não é? Então a pergunta é muito simples, ou a questão, como é que tens estado a viver estes tempos de pandemia e de algum confinamento, agora não, menos, não é? Mas como é que tem sido esta vida? Sim, olha, sabes que a mim não me custa rigorosamente nada. A minha mulher não. A minha mulher custa-lhe muito viver estes tempos de recolhimento, assim. A mim não me custa rigorosamente nada.
eu faço poesia, eu digo poesia todos os dias em diretos no Vou assistindo. Facebook, não me meto obviamente em esplanadas e em centros comerciais e em festas e encontros de amigos, muito embora gostasse, não é, entre tertúlias e companhia. Já tenho tido alguns convites de amigos e digo que não, porque o risco é enorme e nós não sabemos onde é que ele está, ainda por cima. Claro. Recentemente a Organização Mundial de Saúde até diz que o vírus afinal já se transmite pelo ar e não só por gotículas, o que nos traz mais apreensivos ainda, não é? Claro, todos os dias ouvimos coisas que nos assustam, não é? Todos os dias se houve coisas que cada vez nos alertam, que nos alarmam mais, e depois também se diz que vem a segunda vaga em outubro, não é? E que vai ser pior do que esta, e depois também se fala em mutações, que já não é o Covid-19, já é o 20 e o 20A e o 20C. Agora já é o vírus dos porcos da China e o diabo 7 e a peste bubónica outra vez. Já se ouve, exatamente, já se ouve que na China há vestígios de peste bubónica e companhia. Opa, é um disparate. Estamos a viver tempos realmente assustadores, mas eu acho que se todos formos responsáveis, e a resposta está aí, se formos responsáveis, e não estamos a ser, opa, eu vejo por todo o lado, até aqui assim na minha praceta, máscaras e luvas deitadas no chão, é um disparate, não é? Eu vejo pessoas em ajuntamentos, não é? As pessoas não estão a ser responsáveis, estão a ir a festas. O facto, por exemplo, dos centros comerciais abrirem, não quer dizer que a gente tenha que lá ir, não é? Estão abertos, se precisarmos de lá ir. Não estão abertos para, olha, vamos lá dar uma voltinha só porque me apetece. Não é? Portanto, se nós formos responsáveis, e a responsabilidade implica uma coisa que nós portugueses não somos, e não somos até do ponto de vista de ADN, não está no... Eu costumo dizer isto. É verdade, eu concordo. De ser português e gosto de Portugal. Eu gosto de ser português e custa-me. Está na massa do sangue, não é? Portugal e não digo. Eu digo mal de Portugal aqui dentro das nossas fronteiras. Quando sai de Portugal não digo. Portugal é o melhor país do mundo quando sai daqui. Mas custa-me dizer isto, mas é verdade. Não está no ADN dos portugueses o civismo e o respeito pelos outros. Civismo e respeito pelos outros é uma coisa que os portugueses não entendem nem nunca vão entender. Não há respeito. Já teve pior, não é? Enfim. Opa, eu aqui na minha praceta, por exemplo, não é? Vejo, tenho uma zona jardinada à frente cheia de lixo, não é? Parece um bar da lata, passa a expressão. Eu já tenho apresentado queixa várias vezes na autarquia e estão-se marimbando, deixam o lixo por todo o lado e depois ainda tem a lata de me dizer que quem pratica a higiene não é quem limpa, é quem não suja. Opa, não. Isso daria outra conversa. É claro que eu tenho que ter o civismo de não sujar, mas é inevitável que as ruas e os espaços públicos se sujem. Então eles têm que limpar e não limpam, pá. Querem transformar isto num bar da lata e é uma cidade. Não é? Claro, isso é que é um problema. Por exemplo, a nossa casa é a mesma coisa. É claro que nós temos cuidado com a nossa casa, mas temos que limpar de vez em quando. Claro, como é óbvio, não é? Então, eles têm que limpar as ruas. Então, volta à questão inicial. Não está no ADN dos portugueses essa questão do civismo e da falta de respeito. Claro que não se pode generalizar. Há pessoas que têm comportamentos cívicos e que respeitam os outros. Mas na generalidade, nós somos um povo assim, não é? Como um célebre general romano, que há umas centenas de anos ou menos, disse que ali na Península Ibérica há um povo que não se governa nem se deixa governar, claro. Não é? E nós somos assim. Pois, está bem metida essa. Olha, Arthur, podemos ir para qualquer área. Agora gostava de dar outra vez um bocadinho de agulha, sendo que nunca mudamos, não é? Porque é um bocado ir às tuas... Se é que isto é verdade e autêntico, parece-me que sim, para não ser repetitivo nos primeiros podcasts neste conceito, porque o espicaçar aponta para aí, fui influenciado por uma célebre frase do grande Sócrates, velho grego antigo: eu comporto-me como um moscardo que espicaça as consciências adormecidas, as ideias feitas. Tu és um bocado assim, és um irrequieto, um inquieto, um provocador. Isto é autêntico ou é uma espécie de... Já falaste em máscaras? Não é máscara. Espécie de personagem. Não, mas de forma assumida, diz. Eu sou assim. E sabes que o ser assim tem um custo elevado. Sei. Às vezes é-se bastante incompreendido e mal interpretado, é isso? E não tens tantos amigos como gostarias de ter, não é? Apesar de teres muitos e bons. Opa, eu suponho que sim. Mas não. Olha, por exemplo,
há pessoas que escrevem no Facebook uma coisa deste tipo. Olá, têm 1000 likes, 500 comentários. Eu ponho um poema e tenho 10 likes e 3 comentários. Ora, pá, isso é outra questão. É outra. Por aí vês a importância que tem o ser-se ou não ser transparente e honesto. E isso reflete-se muito na nossa maneira de ser, tanto na nossa vivência enquanto ser humano e também na nossa vivência enquanto profissional, nas nossas funções profissionais, não é? Tu és frontal, és mesmo frontal, eu tens de muito dizer dizes, não é? Sou e é estúpido ser, eu não gostaria de ser assim tanto. É estúpido porque não se ganha nada com isso. Não ganhas. Ficas bem contigo mesmo, não é? Exatamente isso que eu ia dizer, com a tua consciência. Dormes descansado, mas depois tem custos. Eu na minha vida profissional fui muito, digamos assim, prejudicado por ser assim, não é? Eu na minha vida profissional, o operário tinha a mesma importância para mim do que o diretor da fábrica. Eu tratava com o mesmo respeito o operário analfabeto, não é? Do que o diretor da fábrica. Não é? Eu uma vez fui chamado ao diretor precisamente por isso. Por querer, por exemplo, no self, almoçar na mesa dos operários. Não porque os quadros têm uma mesa reservada. Não, então eu quero almoçar ali com os meus amigos. Claro. É uma outra atitude, uma outra muito E nas reuniões de direção semanais, erguer a voz em defesa dos operários quando os outros meus colegas os atacavam, opá. Olha lá, mas tu sentes que com a idade, não é? Um artista e particularmente um poeta, um criador, um criativo, não tem idade, não é? Mas pronto, independentemente dessa, pode ser. Sim, não tem idade. Metáfora, eu tenho 69 anos. E o número eu vejo-me assim com 14 ou 15. Eu vejo-me com 14 ou 15. Eu não me vejo com 69 anos. Não, isso é bom, é tal criança, o jovem que se mantém até ao fim. Mas a ideia, eu estava a dizer é que, aliás, ouvia o Herman, essas figuras públicas que nós todos conhecemos, eu acho que já posso dizer tudo, eu agora digo tudo o que me apetece, que se lixe, para não dizer aqui mais nada. Olha, a minha sogra, que já faleceu há alguns anos, dizia precisamente isso. Com a idade que eu tenho, eu digo aquilo que querem me apetece. Claro, eu estou um bocado assim, sabes? Embora seja retraído ainda em muitas coisas, mas penso que me estou a abrir mais, qualquer dia digo assim aquilo que depois nunca devia ter dito. Pois claro. Olha, mas já de alguma forma tocaste nisso, tu, eu diria, entre aspas, dominas as redes sociais como ninguém, é raro o dia, ainda bem, portanto isto é um elogio que te faço, que não apareças lá e que ponhas lá qualquer coisa de muito interessante, que nós vamos apreciando, não tanto como seria desejável, como tu acabaste de referir, porque às vezes é tanta coisa que se lá põe, algumas não deviam lá estar de todo nas redes e particularmente no Facebook, que não são devidamente apreciadas. Contudo, a questão que eu gostava de te ouvir é, elas, as redes em geral e as mais conhecidas e usadas, permitem uma democratização da cultura e são, no teu entender, uma ferramenta boa de divulgação. Sim, sem dúvida que sim, sem dúvida que Concordas com isso? Porque mesmo as pessoas que veem uma publicação qualquer no Facebook e que não põem nem um like nem um comentário, acabam por ler. Claro. E acabam por ser influenciadas por aquilo que leem, por aquilo que veem. Eu creio que até a maior parte das pessoas que não põem nada, não deixa de ser lido, não deixa de fazer algum... Eu próprio faço isso, eu leio muita coisa que não ponho nada, não me limito, mas sim. Não aliás, fazer comentários a mim custa-me um bocado, porque eu não sei como é que é de comentar um poema, pá. Ponho um like, ok, gostei, mas só ponho um like se gosto, se não gosto não ponho. Eu às vezes gosto e não ponho nada, confesso. Mas isso, não estou aqui para falar de mim. Mas acerca das pessoas que põem porcaria no Facebook e que têm milhões de likes e comentários, por isso é que eu escrevi um poema, que não sei se tu leste, que é Entre o Xixi e o Cocó. Sim. Entre o Xixi e o Cocó. Precisamente por isso. Há pessoas que põem coisas desse tipo, se uma pessoa prefere o xixi ou o cocó, e têm 500 comentários e 1000 likes e tal pessoas a responder sobre isso. Então eu escrevi um poema sobre isso. Não sei se fui compreendido. Isso também é o espelho, enfim, há bocado falaste de algumas características do ser português, também é um bocado isso, não é? Portanto, as pessoas querem sangue, querem treta, querem sensacionalismo, coisas, enfim. Portanto, por isso é que as pimbalhadas existem, senão não existiam, não é? Exatamente. Há lá muito lixo e é um sítio de lixo e de perigos, não é? Temos que ter alguma cautela e às vezes também nem sempre é fácil, diria, separar o trigo do joio e perceber, enfim... Olha, vou-te dar outro exemplo. Eu ontem fiz um direto sobre um grande poeta... Mário Henrique Leiria. Não. Esse então foi outro. Mas fizeste uma coisa há pouco tempo... Carlos Brito.
Carlos Brito, sim. O Carlos Brito é um excelente poeta, o homem já tem 87 anos, e as pessoas ligam-no à sua atividade política enquanto comunista. Ele escreve para o diabo, é esse que escreve no diabo, é ou não? Não. É outro, sim. Então, o Carlos Brito é um célebre, não é, histórico dirigente comunista. Do comunista, já sei, sim, estava a confundir, ok. E que foi casado com a tua ex-patroa. Ex-patroeira, tipo, ok, não vamos falar disso. sim, já estou a ver, sim. Foi casado com a Zita, não é? Sim. Mas eu escrevi, o homem escreve lindamente. Então eu peguei no livro dele e disse ontem uns 16 poemas dele. Quase ninguém viu, quase ninguém comentou, pá. Pois, é uma tristeza. É triste. E tu de vez em quando pões lá manifestas essa tua tristeza e fazes muito bem, porque temos que ser livres também para isso. De facto, é um facto, eu diria que a literatura em geral, e particularmente isso que estamos a falar, a poesia, se calhar ainda não há, o Kant tinha uma expressão, não propriamente neste contexto, que ainda estamos na menoridade, dizia ele. Sim. Ainda não atingiu uma certa maturidade para entrar nas grandes questões da humanidade e da filosofia. Sim. Epá, eu não sei, isto pode parecer pretencioso da nossa parte estar a dizer isto, mas eu parece-me que é um bocado por aí, quer dizer, acho que ainda estamos um bocadinho na menoridade. Olha... vamos lá ver. Nós, em termos, digamos assim, de regime democrático e de liberdades, por muito que isto possa ser um chavão, é só desde 1974. Isso em termos históricos não é nada. Não claro, deu ainda para modificar mentalidades, não deu, não é? Nós estamos ainda muito agarrados a regimes ditatoriais e a viver em regimes ditatoriais. Nós não estamos ainda educados a pensar. É um facto. Nós não estamos ainda educados, não é? Para as questões culturais. Não estamos, não é? A cultura ainda é um anel que se põe no dedo, infelizmente. Cultura não diz nada a muita gente, não é? É a tal coisa, não é com cultura que se montam os tijolos para fazer uma casa, não é? Não é com cultura que os médicos fazem uma operação e por aí fora, não é? Olha, se me permites, já é uma me coisa deves ter pobre, ouvido... inclusive dos governos, não é? Claro. Isso era outra. Não é a cereja em cima do bolo. Há muita gente que pensa que é, mas não é o bolo, não é o tabuleiro, não é a mesa. Se calhar é o chão onde está tudo isso, não é? A cultura. Infelizmente é uma minoria que dá valor à cultura. Olha, a todos os níveis, o teatro, o cinema, a dança, por aí fora, não é? A escrita, não se dá grande importância. Mas uma pimbalhada de pessoas já gostam. É, apaixonado pela poesia, isso percebe-se, enfim, em todas as tuas ações e atitudes e formas de ser e de estar na vida, e tu dás também, obviamente, importância a todas as artes, e acabaste de o referir, não é? A cultura devia ser, digamos, o pano de fundo, o contexto essencial e prioritário das nossas vidas. E isso ainda, infelizmente, não acontece. E como tu disseste ainda, é muito pouco tempo, não é? Do 25 de Abril para cá, não houve ainda capacidade a todos os níveis de mudar a mentalidade e de criar maturidade nas pessoas. É a tal célebre pirâmide, não é? Tu começas por ter aquelas necessidades básicas e quando não tiveres essas necessidades básicas satisfeitas, não pensas em ir ao cinema ou ler um livro, como é evidente, não é? Exatamente, é verdade. A psicologia ensina-nos isso. Olha, se não te importas, eu gostava de provocar um bocadinho, se é que tu podes considerar assim. Tu, enfim, esta coisa, estes chavões, não é? Enfim, de esquerda, direita, centro, enfim, nós até agora e sempre, mesmo quando estamos a falar de arte, cultura, poesia, religião, o que quer que seja, estamos a falar de política, sempre, não é? Sem dúvida. Nós somos seres políticos por natureza. Mesmo quem diz que não é, o facto de dizer que não se é político já é uma posição política. Exatamente, ora bem. o não sentido é uma forma de sentido, como dizia alguém. Exatamente. Ora, é como a comunicação, não é? O não comunicar já é uma forma de comunicação. Ora, lá está. Ora, tu sentes-te minimamente confortável, diria assim, achas que faz sentido para ti colocar-te, em termos de posição, diria, política ou parapolítica, esquerda, direita, de centro, o que é que tu queres dizer sobre isso? Permites que eu te faça esta questão? Queres falar sobre isso? Permito, não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum. A tua ideologia é uma ideologia muito vincada, levada a sério, dá-me a sensação que sim. Ou é uma percepção errada da nossa parte? Mas nunca militei em partido nenhum, nem espero vir a militar.
não sou um político de partido, digamos assim, não adiro à política partidariamente, mas tenho as minhas opções e serão sempre, neste quadrante político que tu referes, se assim se pode dizer, muito à esquerda. Muito à esquerda. O que é que isso quer dizer, Arthur? O que é que isso quer dizer para ti? Quer dizer que, por isso é que eu disse no quadrante político que tu referiste, porque também me custa falar em quadrantes políticos, em esquerdas e direitas, e disse, olha, abomino os nazismos e os fascismos e os chegas e companhia, não é? Até nem compreendo como é que num regime democrático, há um partido um partido fascista com assento na Assembleia da República. Isso dava para tanta conversa. É um partido que já devia ter sido ilegalizado há muito tempo, à nascença. É um partido contra a democracia. Então essa é a doença infantil da democracia, que é permitir no seu seio quem quer destruir a democracia. Não pode ser. Compreendo o que estás a dizer. Então quer dizer que tu, digamos, com tudo o que isso quer dizer e implica, enfim... Esse conceito de esquerda para mim, esse conceito de esquerda para mim implica que eu tenha direito ao trabalho, tenha direito à habitação, que tenha direito a comer e beber, que não passe fome, não é? Que não seja escravizado, no fim de contas, não é? Não diria que sermos todos iguais uns aos outros, porque isso é impossível, nunca seremos, nem poderemos ser todos iguais. Acreditas na equidade, defendes a equidade. Mas temos todas as mesmas possibilidades de sermos pessoas, e não haver pessoas e subpessoas, não é? Ok. E é como humanos que devemos ser tratados e é humanos que devemos ser. E, portanto, temos que ter todas essas liberdades, não é? A liberdade de ter o trabalho, a liberdade de ter dinheiro para as minhas necessidades, a liberdade de ter direito à saúde, a liberdade de ter direito à cultura, a liberdade de ser pessoa e de poder ter as minhas opções sem que alguém me escorte e diga, não, tu não tens direito a isso. Então, se me permites, Arthur, uma síntese, portanto, nessa tua forma de pensar e aquilo que implica para ti o ser de esquerda, essa ideologia, podemos dizer assim, política, social e até... É uma justiça social, se tu lhe quiseres chamar. Sim, a felicidade e o bem-estar serão bem mais conseguidos e almejados e vivenciados a partir de valores, digamos, de esquerda, não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E podíamos ir por aí, nunca mais... Olha, mas não de uma forma partidária, não é? Sim, eu sempre percebi. Não, eu sempre entendi isso da tua parte e eu louvo bastante. Com partidos, não. Eu admiro as pessoas que têm convicções e que conseguem pensar, refletir e fazerem autocrítica. Aquilo que me chateia profundamente, até na questão da religião e não em tudo também, na política e não só, é quando as pessoas não estão predispostas ou dispostas a pôr em causa, a discutir, a problematizar, a fazerem uma autocrítica, não é? Nós temos liberdade e tu és um homem de liberdade, um democrata, um homem que preza muito a liberdade como eu e muita gente, mas a liberdade também serve ou deve servir para nós podermos pôr em causa as nossas próprias convicções. Não é verdade? Sim, é verdade. Que isso é que eu acho que isso é que tem o seu interesse. Olha, se me permites mudar um bocadinho de agulha, as conversas são como as cerejas e vamos nos aproximando então do fim do conceito, mas gostava ainda de questionar sobre 2 ou 3 coisas ainda. Enfim, questionar, que isto não é nenhuma entrevista, não é? Isto é uma conversa que estamos a ter. Estamos ali no café a beber um copo e a conversar. Olha, acreditas em Deus? Isso faz sentido para ti? O que é isso Deus? Não faz sentido nenhum. Não, logo, tu, ponto final. Nenhum. Tens alguma justificação? Achas que é uma história... Este meu amigo Manuel Monteiro costuma dizer que o Deus está dentro de nós, está aqui, dentro de mim, é o meu Deus. É uma outra forma de conceber Deus, não é? Digamos. Portanto, para ti é uma história, digamos, que não passa disso mesmo. Olha, é um belo romance. E achas que se deve, mas independentemente disso, de não acreditares, não estás para aí virado, obviamente que aceitas quem seja religioso, quem... Sim, não tenho nada com isso, cada um tem as suas convicções, não é? Tens alguma, achas que a poesia, ou seres um grande humanista como és, te serve, te chega, te basta
para a grandiosidade, para tentar de alguma forma justificar, não tanto explicar, que não se explica, mas conceber a grandiosidade de tudo isto, sei lá, do universo, desta coisa toda. Isto para dizer que grandes cientistas, eu tive aqui de alguma forma também um engenheiro, enfim, que é quase um cientista, e já tive antes um cientista mesmo, que de alguma forma eles me deram a entender, e aliás a literatura a esse nível está um Carl Sagan e tantos outros, o próprio Ecking, não é? E tantos outros grandes cientistas que acabaram por virar-se para a ideia de Deus, não o Deus religioso da história bíblica, nada disso, mas a ideia de que uma força, um motor, um pouco à maneira aristotélica, de que a ciência até agora não explica e provavelmente nunca irá explicar toda a grandiosidade. Estás a ver onde é que eu quero chegar? Sim. Ou não te importa isso? Importa muito. Mas nem a ciência consegue explicar o nascimento do universo. E por uma razão muito simples. É o poeta a falar ou é o homem comum? Se calhar é as duas coisas. Mas a existência ou não existência de Deus prende-se muito com aquilo que as religiões impõem. Aquilo que eu condeno nas religiões são os dogmas. Quer dizer, tu tens que acreditar nisto porque isto é que é ter fé. Não é? Chamam isso fé. Acreditares naquilo que eles dizem e que ninguém consegue explicar. É dogmático, tens que acreditar porque tens que acreditar. E o bom poeta não aceita dogmas. Fé, se não acreditas, não tens fé. Não há nada mais idiota do que isto. Como é que eu posso acreditar numa coisa que não consigo explicar? Não. E não consigo explicar por um motivo muito simples e que tu, até pela tua formação académica, consegues explicar muitíssimo melhor do que eu. Olha que não não consigo explicar coisa nenhuma. Segundo se diz de uma maneira mais ou menos científica, nós temos capacidades cerebrais que não conseguimos dominar. Já dizia o Einstein, não é? Os tais 10%. Exatamente. Diz apenas... mais ou menos isso. Entre 10% a 15% nós dominamos, depois há para aí os 80 e tal % que nós não conseguimos dominar. Por isso, por exemplo, é que não conseguimos explicar a noção de infinito. O que é o infinito? Pois, isso quer dizer, o infinito não acaba, há de acabar em algum lado, mas se acaba em algum lado, é a tal história das duas retas que se encontram no infinito. Como é que se encontram no infinito? Elas são duas retas paralelas. Lembra-me lá o homem que escreveu isso, que é maravilhoso, que eu já o poeta que escreveu um poema, tu conheces, agora não, agora passou-me o nome dele. Também a mim. Mas é isso, não é? Como nós não conseguimos explicar, não é? A noção de infinito. O infinito não sei o quê acaba não sei onde. Então, e para além desse fim, há sempre qualquer coisa. Isto o nosso cérebro não consegue atingir, não é? As nossas capacidades cerebrais são muito limitadas. E então aí aparecem as religiões. Como não consegue explicar determinados fenómenos, não é? As religiões baseiam-se nisso é um Deus. Não consegue explicar porque foi Deus. Mitológico. Foi Deus. Que é transversal a toda a história da humanidade também, que fica, é os resquícios disso, da mitologia, que é muito rica e que, pronto, mas isso, como estás a ver, enfim, nunca mais sairíamos daqui, mas gostei de... Mas essa faz-me lembrar uma anedota, que se calhar não devia contar aqui, mas conta. Se estiver a mais, tu cortas. Conta. É aquele célebre padre que tinha um defeito na voz e depois perguntou às pessoas que estavam na igreja a assistir à missa e meus irmãos, quem fez o mundo? Fodeu-se. Fodeu-se. Sabes que eu fiz um programa na Renascença em 88 e já ouviste falar no Padre Damaso? Ele era lá na Renascença, isto em 88, eu já sou um tipo um bocado antigo, tu és um bocadinho. E eu fiz lá um programa de poesia, chamava-se Tempo de Poesia, isto em 88, 89, na Voz de Lisboa, e ele era um jovem, não é? Ele, quero ouvir aqui uma coisa que eu tenho para dizer, e ele contou-me isso, olha, quem fez o mundo fodeu-se. Porque ele falava assim, não é? E então olha, é isso mesmo, não é? Há bocado o poema, isso do infinito, duas retas, não é? Que se encontram no infinito, esse belíssimo poema é do José Fanha, estás a ver? É o Fanha, não é?
escreveu... Não sei se é o Fanha, pá. Eu tenho a impressão eu tenho a impressão que é o José Fanha que escreveu... Ou é o Almada Negreiros, pá. Não, eu acho que é o Fanha, que tem um poema em que aborda essa questão, duas retas. Sim, ele tem o poema das duas retas. Sim, olha, sim. a tarde foi-se, e na sequência desta questão mais metafísica e religiosa e a questão de Deus, que é sempre apaixonante, apesar de tudo, como é que tu te posicionas em relação a esta coisa da vida para além da morte? Acaba tudo na morte, não acaba? Essa é uma questão que eu tenho comigo próprio. Acredito e não acredito. Não me custa acreditar que há qualquer coisa para além disto. Acho até que seria estúpido demais a gente viver estes segundos, não é? E depois desaparecer. Eu concordo contigo, eu estou um bocado nessa. A ideia é mesmo essa que eu costumo dizer aos meus amigos, quando isso até em conversas de café, que é muito estúpido morrer e acabar, não é? E ficar por ali. Não é? Portanto, isso eu não sei se a tal minha amiga que diz que há a alma e o espírito e não sei o quê, que depois prevalece para além da matéria, não sei se será isso, ou se haverá uma nova forma de vida e que este invólucro é só matéria e desaparece, não é? Acho que são 95% de água, não é? Por aí. E que isto se evapora. Mas acho demasiado estúpido termos isto tudo e depois desaparecer. Olha, Arthur, isto é uma provocação. Depois deste podcast, deste episódio, parece-me que estás um bocadinho mais crente. Não tem que ver com religião. Estou a brincar, claro. Estamos a falar de outra área da coisa. É outra área, exatamente. Vou dizer que depois desta vida poderá haver uma outra vida, Deus não tem nada a ver com isso. Claro. Ou então, aliás, é um conceito bastante polissémico, Deus, não é? Sim. Deus não é só o Deus religioso, há o Deus dos filósofos, há os Deus dos poetas. Aliás, vê uma coisa, os peregrinos que vão a Fátima, de vez em quando eles vão a Fátima, até porque fizeram uma promessa, não é? E vão pagá-la à Nossa Senhora, e depois tem um acidente e morrem. Olha, que raio de Deus é esse, hein? Pois é, isso aí era outra então questão. As pessoas iam lá para de uma forma honesta e a prestar um tributo, não é? A agradecer e o gajo mata-as pelo caminho. É a questão do propósito, isso é outra área da coisa. Por favor. E depois é o livre-arbítrio. Mas qual livre-arbítrio? Qual carapuço? O gajo mata porque quer. Olha por aí. Determinismo / livre-arbítrio, nunca mais saímos daqui. Nunca mais saímos daqui. Olha, mas não é? Olha verdade, isto da pandemia. Isto a pandemia também serve por aqui. Mas então, sabes que há teorias nesse sentido, bastantes, proféticas. É um gajo sádico. Mas há também uma onda por aí, não é? Porque isto estava predestinado, é uma orientação, é uma determinação divina, é da vontade divina. Mas para quê? Havia que existir uma mudança no planeta e na mentalidade dos humanos. Enfim, há teorias da conspiração e chamemos. Então, mas foi ele que nos fez. Se ele nos fez desumanos e criminosos, o problema é dele. Olha, ainda levas uma sova e eu de alguém bastante religioso, é melhor a gente calar-se já. Olha, Arthur, a conversa vai boa, é assim, este conceito também mais do que uma hora não convém. A única coisa que nós combinamos há bocadinho era que tivesses um livro para recomendar, pode até ser mais do que um, mas pelo menos um, e o evento. Queres falar disso agora? Se faz favor. Sim, o evento é do meu amigo Luís de Sousa Lobo, cabo-verdiano, que está aqui em Lisboa, em Campo de Ourique, porque não há voos para Cabo Verde. Foi apanhado aqui em plena pandemia e olha, não pode ir para Cabo Verde. Está a curtir o país, não? Apesar de tudo. Está a curtir o país, mas continua a emitir na Rádio de Cabo Verde o programa Música e Poesia, e ele chama-se Luís de Sousa Lobo, e então ele diz que é a Hora do Lobo. Olha lá, e ele emite daqui para uma rádio em Cabo Verde? Sim, ele fez uma espécie de mini estúdio lá no quarto dele, que tem casa cá também, não é, em Lisboa, e pronto, emite na rádio de Cabo Verde a partir de Campo de Ourique. Chama-se a Hora do Lobo, e onde é que a gente pode ouvir isso? Todas as quintas-feiras às 23 horas, hora de Cabo Verde. Olha bem, e então ele apresenta poemas de poetas já conhecidos, também poetas dos que escrevem só para o programa, que ele tem uma equipa, e este mês, por ser o mês da independência de Cabo Verde, recorda os que já partiram e incentiva os jovens a escreverem poesia. É um programa muito interessante. É muito pedagógico também. É um homem realmente fantástico. Eu conheci-o numa tertúlia em que participei em Coruche, no tal Poema da Vila, e fiquei amigo dele, somos amigos, e é um homem que vale a pena ouvir, porque é assim como nós, não é? Olha, vou investigar, fiquei curioso, ok.
E o evento, o que é que tinhas para... O evento já acabaste de Este dizer, é o evento. o livro. Então, o livro é do meu amigo Manuel Monteiro, que já citei aqui Um abraço para ele, o nosso comum amigo agora. Conheci-o através de conheces o ti. Manuel Monteiro, não é? Também o conheceste lá Um no Ainda Não Tem Uma multifacetado. Criança. Escritor, poeta, romancista. É um homem transmontano, músico. portanto, os transmontanos têm aquela auréola de serem diretos, frontais, não é? E o Manuel Monteiro nasceu em 48, foi camponês, depois foi operário, até aos 10 anos viveu na aldeia no sopé da Serra do Alvão e foi membro fundador da UDP, imagina, com o seu grande amigo e irmão, não irmão de sangue, mas irmão, o José Mário Branco. Eram como irmãos. E uma vez, conta ele esta história deliciosa, estavam com uma série de amigos também da militância política e começaram a discutir. O José Mário Branco era um homem duro e de convicções fortes, não é? E então, quando discutia a sério. Não era a brincar, era tinha canções belíssimas. Tem canções, deixou-nos canções belíssimas. Mas era violento a discutir. Então, ele e o Manuel Monteiro, que muitas vezes não estavam de acordo, não é? Nas questões da condição política da UDP, muitas vezes não estavam de acordo, e envolveram-se numa discussão feroz. Andaram à pera, queres ver? Quase, mas é que quase, Manuel Monteiro diz que quase. Então, nisto, o José Mário Branco levantou-se, chegou ao pé do Manuel Monteiro, deu-lhe um beijo na testa e disse-lhe: mas ó Manel, continuas a ser meu irmão. Epá, espetáculo, lindo. E aquela malta toda levantou-se a aplaudi-los. Isso é que é. Olha, ainda bem que contaste isso. Olha, Arthur, diz-me uma coisa, Arthur com TH, não esquecer, se pesquisarem o Arthur é com TH. Mas esse é aquele nomezinho literário. Acho que fazes muito bem, pelo menos diferencias e faz muito jeito. Nem sei como é que isso nasceu. Olha, nas pesquisas acredita que faz muito jeito, vão logo parar a ti, porque, por exemplo, o Ângelo Rodrigues, há não sei quantos brasileiros, há o outro mais conhecido, há alguém, onde é à procura e aparece não sei quantas, exatamente, e esta subtileza, acho que é de tirar o chapéu, fizeste bem em pôr TH, que assim é só tu. Ora, antes de fechar... continuando com o Manuel Monteiro, eu queria falar do livro. Então força, vai. É o romance, o último romance dele, ele tem mais outro em preparação, se sai brevemente, que é O Meu Menino é um Anjo Incendiário. É um tema, é espetáculo. É um tema fantástico. E segundo ele, Manuel Monteiro, há aqui 40%, se pode falar em números num romance autobiográfico, quer dizer, há aqui histórias que ele realmente viveu. Que ele realmente viveu. Isso tem mais força, é mais autêntico, não é? E muito embora ele não tenha confirmado, é uma obra frontal e impiedosa, não é? É o desencanto que leva um homem a procurar a libertação nos passos de Che Guevara. Mas na Guerra do Ultramar, na chamada Guerra do Ultramar, na época, eu já uma vez tive uma pequena questão, que não foi porque eu não lhe dei continuidade. No Ainda Não Tem Uma Criança, que um amigo, eu disse, olha, isto foi o que os portugueses andaram a fazer 500 anos em África. E ele disse, levantou-se muito ofendido, que também fizemos coisas boas, eu estive lá e sei do que estou a falar. Claro. E eu não dei continuidade à conversa, muito embora não concordasse. Fez muita coisa boa, mas em nome das coisas boas não se desculpam as coisas más que se fizeram e fizeram-se muitas coisas más, não é? Esta história que o Manuel Monteiro conta no livro é um grupo militar chegou a uma aldeia de negros e matou toda a gente, incendiou aquilo tudo, matou crianças, homens, velhos, mulheres, e então havia lá uma rapariga bonita que conseguiu escapar das atrocidades, não é? Das atrocidades e vinha a rastejar. E então o alferes disse, isso é para matar. E o soldado disse, não, mas antes vou ali violá-la na floresta. Violou e depois deu-lhe um tiro na cabeça. Pois é, uma isto são as coisas más que fizemos em África e muito embora tivéssemos feito coisas boas, que acredito que tivéssemos feito, e acredito que alguns portugueses que lá fizeram coisas boas e não eram racistas e tratavam os pretos como gente, não é? Acredito que sim, mas isso não desculpa as coisas más que se fizeram. Claro. O livro do Manuel Monteiro anda muito a falar de coisas destas e é um livro que vale a pena ler porque tem pormenores também poéticos, porque o Manuel Monteiro ele escreve bem, não é? Ele escreve muito bem. Eu já li algumas coisas dele, não conheço essa obra,
fiquei atento agora e fiquei curioso para a explorar, vou ver se consigo, enfim. Aliás, eu dei-lhe o meu livrinho, eu espero que ele tenha gostado e vou-lhe fazer retribuir, então, acho que devo ler o livro dele depois de tu dizeres aquilo que acabaste de dizer. E acho Até repara no fim desta apreciação do livro. Esta obra é uma obra controversa, mas frontal, cujo protagonista nos recorda que, com frequência, dentro de um monstro, habita um ser que se aproxima de um anjo. Daí o título também, não é? Daí o título. Ok, ora, foi uma boa... É a velha questão que tu, como filósofo, sabes melhor que ninguém, não é? Nem toda a gente é 100% má, nem 100% boa. Não é? Claro, temos um anjo e um monstro cá dentro. O problema é equilibrar os dois. Nem somos 100% masculinos, nem 100% femininos. Ora bem. É? E há quem diga que somos todos femininos. Daqui a uns milhões de anos seremos todos femininos. Todos os que cá estiverem. Mas isso era outra conversa. Ora, eu prefiro manter uma certa porcentagem. Isso era outra onda. Olha, antes de fechar o episódio, Artur, queres deixar uma mensagem para o mundo, dizer exatamente assim, apelando ao teu poder de síntese, o que te apraz dizer ainda, para fechar? O que é que é? Sabes, eu gosto muito de muitas pessoas e gostava muito do Raul Solnado. E o Raul Solnado tinha aquela frase no final dos seus números que dizia: façam-me o favor de ser felizes. Olha, é uma grande mensagem, acho que sim. É o que devemos tentar a todo o custo ser felizes, de facto. Olha, agradeço a tua amabilidade, acho que foste fantástico, deixaste aqui ideias muito apelativas, muito curiosas, para nos fazer pensar, enfim, tu és um provocador no melhor sentido do termo e ainda bem, eu gosto de gente assim, és inquieto e requieto, é como a semelhança do Sócrates que espicaça, né? És um moscardo. Mas sabes, às vezes sou cobarde. Não, isso somos todos um bocadinho, eu não chamaria cobardia. Como por exemplo na apresentação daquela tua antologia, que houve um sujeito que me provocou e eu fiquei calado. Pois. Não, mas se calhar foi a melhor atitude, pronto. Mas não vamos por aí. Foi aquela que eu pensei, eu vou-me calar, não vou dizer nada, porque qualquer coisa que eu diga vai ser aqui uma peixeirada e eu não entro em peixeirada. E fizeste bem. Acho que eu chamei isso cobardia, porque se eu fosse frontal, como tu dizes, eu levantava-me e dizia duas coisas. Partias a louça. E também sabias fazê-lo com elegância. Preferi não partir, até te digo uma coisa, e que se calhar tu sabes. Por respeito a ti. Sim, mas não, isso já está ultrapassado. Enfim, sabes que quando há dois egos muito fortes, e eu sei de quem estás a falar, obviamente, o melhor é mesmo deixá-los viver à sua maneira. Olha, eu diria, sejam pacientes, continuem a desconfinar com segurança, com atitude quanto baste e também com... Não, eu até diria mais, não desconfinem. Não desconfinem totalmente. Eu diria, pegando nas tuas palavras, procurem ser felizes. E não vão em convites esquisitos, não se deixem convidar. Sejam felizes, como tu dizias também o Raul Solnado, espicassem quanto baste, não é? Ouçam o Espicaçar, os outros episódios, porque não, está no Spotify, no Castbox, no YouTube, também nas nossas páginas. O próximo episódio será o número 17 e também, e agora em primeira mão, o próximo será de facto o último desta primeira temporada, depois havemos de voltar com outra temporada do Espicaçar e com uma versão também para vídeo. Obrigado. Deixa-me dizer-te uma frase final. Força. Se calhar tu se quiseres corta. Diz, estás à vontade. É o que não corto nada. Diz. E que isto não te soa falso, está bem? Sim, força. Considero-te um grande amigo e muito obrigado pela consideração que tens por mim. Olha, é mútuo, eu também. Eu acho que tu mereces o teu trabalho, o teu dinamismo, a tua entrega às causas da cultura em particular e da poesia agradam-me particularmente e acho que és um grande divulgador, senão não estarias aqui no Espicaçar. Isto vale o que vale. Olha, obrigado Artur por seres quem és, continua em força e tenta aquilo que tu aconselhaste a todos, os que nos estão a ouvir, sejam poucos ou muitos, não interessa, é que consigas também ser maximamente feliz. Olha, obrigado, tudo a correr bem e até um dia destes. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado.